Tá aparecendo aí a tabela de classificação para vocês. É isso. A realidade é essa. Vasco vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Tem atrás a Chape com 11, ao meu ver, já rebaixada para a Série B do Brasileirão. Vê à frente o Remo com 23. O Mirassol com os mesmos 23. O Internacional com 25. Grêmio com 25. Santos com 25 pontos. Bom, amigo torcedor Cruz Maltino, a situação ela é essa, que está aparecendo aí na imagem a vocês sem tirar nem pôr. O Vasco da Gama, ele pode chegar aí no máximo à 15ª colocação. E por quê? O Vasco não pode ultrapassar o Santos, porque o Vasco tem 5 vitórias apenas. O Santos tem 6. Se o Vasco vence hoje o Palmeiras, o Vasco vai a 6 vitórias. O segundo critério de desempate é gols pró. O Vasco tem 23 gols feitos no Campeonato Brasileiro, o Santos tem 32. Então o Vasco não vai conseguir tirar essa vantagem. O Grêmio, porém, tem 24, então dá para chegar no Grêmio. O Inter tem 24, dá para chegar no Inter e tirar essa vantagem. O Mirassol tem 25, dá para chegar no Mirassol. Então o Vasco pode terminar essa rodada do Brasileirão na 14ª colocação. Remo entrou em campo ontem, perdeu para o Fluminense no Maracanã. Internacional já entrou em campo ontem, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio. A situação do Inter é também caótica. Hoje teremos o Mirassol enfrentando a equipe do Santos dentro da Vila Belmiro, um jogo importante, um duelo aí, né, entre duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. E fecha aí para o Cruz Maltino essa situação. O Grêmio também entra em campo contra o Red Bull Bragantino hoje em São Paulo. O Vasco vencendo, ele vai a 25 pontos. Ultrapassa o Remo, que já entrou em campo, ultrapassa o Inter. Mesmo que o Mirassol vença, mesmo que o Grêmio vença, o Vasco já sai da zona do rebaixamento nessa rodada. Os resultados de ontem de Remo e Internacional já foram suficientes para que o Vasco consiga sair da zona do rebaixamento. Então, mais do que nunca, torcedor, a partida de hoje é fundamental para o nosso Cruz Maltino. O Vasco tem que hoje buscar esses 3 pontos contra o Palmeiras. É difícil? Sem dúvida. O Vasco da Gama estará enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas quinta-feira também era. O Vasco quinta-feira enfrentou dentro do Defensores del Chaco um tricampeão de Libertadores. E aí qual o problema? Não foi lá e ganhou de 4-1? Então que hoje vá, faça um bom jogo em São Paulo e vença, tá? Então o Vasco terá esse jogo importante. Técnico Pedro Emanuel, é claro, né? O comandante Cruz Maltino terá que unir forças para conseguir buscar essa vitória contra o Palmeiras dentro de São Paulo. Contar com hoje os jogadores que são considerados pilares dessa equipe Cruz Maltina, o Thiago Mendes, o atacante Andrés Gomes, o goleiro Léo Jardim, uma estratégia muito clara, bem definida para enfrentar, né, o Palmeiras dentro do Allianz, talvez baseada aí na velocidade do ataque Cruz Maltino para surpreender o Palmeiras no jogo de mais transição, né? Arranjaram um jeito de vencer esse jogo, amigo. A estratégia tá com o Pedro Emanuel. O Vasco deve entrar em campo hoje contra o Clube Paulista com Léo Jardim no gol, TH aberto pelo lado direito e Cuiabana aberto pelo lado esquerdo. Dupla de zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan. A trinca de meio campo, né, diferente do que vimos na última quinta-feira, que entrou Ramon Rick, Thiago Mendes, Cão Barros, deve ter hoje, contra o Palmeiras, o Sousa, que está à disposição, diferente do último jogo contra o Olímpio. Thiago Mendes, é claro, e um terceiro homem de meio campo. Que aí fica a dúvida, se o Pedro Emanuel vai com o Tietê, se o Pedro Emanuel pode manter o Ramon Rick, se o Pedro Emanuel vai colocar o Cão Barros. Ao meu ver, ele deve colocar o Tietê ali, formar essa trinca com Sousa, Thiago Mendes e Tietê no setor de meio campo. E o ataque aberto pelo lado direito, sem dúvida nenhuma, Andrés Gomes, e fica também a dúvida relacionada aos dois jogadores que estarão ao lado do Andrés. O Andrés, o colombiano, é o único certo nesse setor ofensivo. Inclusive, mesmo ele atuando pelo lado direito, cara, há a possibilidade de, pela brilhante atuação do Adson contra o Olímpia, jogo de hoje, o Adson começar a partida pelo lado direito, o Gomes pelo lado esquerdo, e ser esse camisa 9, Facundo Colide, ou até mesmo o DVD, tá? O David foi muito bem no jogo contra o Olímpia na última quinta-feira e pode permanecer no time titular. Então tá uma dúvida nesse setor ofensivo do Vasco. O certo é o Andrés Gomes. Mas será que o Facundo Colide vai começar como 9 ou é o David? Será que o Adson vai começar aberto pelo lado direito? Ou é o Andrés Gomes por ali? O David vai para a ponta esquerda e o Facundo Colide como 9 referência? São dúvidas, opções que o Pedro Emanuel tem para mexer nesse time. E é um Vasco da Gama que vai com a intenção de buscar esses 3 pontos hoje contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Te anima, cara? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, né? Falta sem dúvida jogador, falta peças. Mas é isso, é partir pra cima dos caras, sem medo de nada, porque é o Vasco, cara. E como dizia Eurico Miranda, o resto é fiasco. Então vambora pra cima do Palmeiras. Muito se fala de BAP, o BAP tá revoltado e tá, o homem tá louco com o Vasco da Gama, entrou na justiça pedindo pra rejeitar o Maracanã. Aí falou, né, agora recentemente, foi lá na Agência Nacional da CBF
para reclamar do empréstimo de IP, para reclamar de contratações. O cara tá louco, o VAP tá maluco, tá? Essa é a grande realidade. E nas últimas horas tivemos informações referentes exatamente a essa postura do VAP. Amigo, o jornalista Gilmar Ferreira trouxe a informação que um dos fatores que vem fazendo com que o VAP tenha tido recentes atritos com o Vasco da Gama foi a contratação do Santiago Sousa. E sim, é isso que você está ouvindo. O VAP recentemente vem tomando uma postura mais firme com relação ao Vasco por conta da contratação do volante argentino. Eu vou te explicar o porquê. O Flamengo, ele enfrentou o Racing, ex-clube de Santiago Sousa, nas semifinais da Copa Libertadores do ano passado. Eu sou muito sincero, eu sou muito honesto, eu não lembro de uma atuação tão boa, uma atuação de gala, assim mesmo, de um primeiro volante como foi de Santiago Sousa aqui no Maracanã no jogo de ida. O Santiago Sousa jogou muita bola contra o Flamengo no Maracanã, gente. Foi uma partidaça desse jogador que me encantou desde então. Eu sou encantado por esse volante. E nesse momento, o Flamengo, ele vinha tendo um grande entrave, poucos dias atrás, pela renovação de Eric Pulgar. E após esse entrave na renovação do volante, do primeiro volante, inclusive chileno, o Flamengo apostava na dificuldade financeira do Vasco da Gama para entrar nas negociações com o Racing, tirar o Vasco da jogada e fechar com o Santiago Sousa. O Vasco, sim, viu a possibilidade do Flamengo dar um balão. Esse era o objetivo do VAP, dar um balão no Vasco e fechar com o Santiago Sousa antes do Cruz Maltino. Porém, a situação ela acabou sendo resolvida. Como? José Roberto Lamáquia, marido da presidente Leila Pereira, após toda a situação delicada financeira do Cruz Maltino, deu um aval bancário em nome da Crefisa para a negociação ser fechada. Isso fez com que o VAP, atual presidente do Flamengo, ficasse louco, pois tentou Thiago Almada, se frustrou. Tentou Luiz Henrique, se frustrou. Tentou Santiago Sousa, se frustrou, porque o Palmeiras, através da figura, Palmeiras não, José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, colocou a Crefisa como garantia bancária do negócio. Então, cara, isso fez com que o VAP ficasse ainda mais revoltado. Após perder o Sousa para o Sousa para o Vasco, o VAP então fez novas críticas ao Cruz Maltino e questionou os investimentos do Vasco em recuperação judicial. Então, cara, o Sousa chegando ao Vasco revoltou ainda mais o presidente do Flamengo, que ficou louco, maluco, porque queria o Sousa no Flamengo. E pelo fato do Vasco ter fechado, ele não gostou, arrancou os cabelos da cabeça e a situação é essa. É loucura. É assim, você pode morar num apartamento alugado, você pode alugar um hostel. E aí você vai compartilhar. Já foi difícil, hein? Não entendi. É porque eu tô fazendo analogia, todo mundo tá entendendo que eu tô ofendendo. O teu hostel aí, eu não sei. Chama o Maracanã de hostel. Amplia. Irmão, o Maracanã é um equipamento público que tem um consórcio gerindo hoje. Isso. Esse consórcio tem 2 clubes, Flamengo e Fluminense. Isso. Com o percentual deles. Isso. Agora, o Maracanã continua sendo um equipamento público. Sim, mas tem um consórcio, tem que respeitar o consórcio. O que significa isso? Que tem 2 clubes que têm prioridade para usar o estádio. Flamengo e Fluminense. Vocês têm prioridade. Vocês não são donos do local. Vocês têm prioridade. Agora, no consórcio não dá liberdade pra ninguém jogar, não. É o acordo. Você tem prioridade. Agora, um clube, seja ele o Vasco, qualquer outro, diante de um equipamento público, ele pode buscar maneiras de pegar, desde que não prejudique Flamengo ou Fluminense. Não, tem que ter acordo, Azevedo. Sem acordo, não. Existem regras. Se o Vasco entrar na justiça, inevitavelmente ele vai ganhar. Vai, isso que eu tô... Pelo acordo, porque eu acho que mudou, tá? Não, porque antes a concessão a concessão era temporária. Não, peraí. Antes a concessão era temporária, era uma coisa. Mas, até onde eu sei, mesmo com a concessão permanente por 20 anos, 20 ou 25 anos. Tá nessa faixa. É isso aí. O Vasco, se entra na justiça, ele consegue... O que tem que ser entendido ainda... é o seguinte, o Maracanã não deixou de ser um equipamento público. Ele hoje é gerido por um consórcio que tem 2 clubes com prioridades. Por exemplo, se o Flamengo vai jogar domingo agora, o Vasco vai jogar domingo, o Vasco vai para São Januário. O estádio é do Flamengo nesse ponto, nesse quesito. Fluminense é a mesma coisa. Mas vamos lá. Não, mas o Vasco pode jogar qualquer data livre no Maracanã. Mas pelo seu argumento não era necessário. Não, você tem regras de aluguel. Você tem regras de aluguel, gente, não é de graça. Mas pelo não é o Vasco chegar e ocupar o estádio. Mas pelo seu argumento, que eu tô querendo dizer, eu não tô querendo dizer que... eu tô dizendo que tá escrito. Não, vamos lá. Pelo seu argumento, o Flamengo e o Fluminense têm prioridade e o Vasco pode jogar lá quando a data estiver livre, certo? Obedecendo regras, beleza. Só que se isso fosse certo, ou vamos dizer assim, se isso fosse factível o tempo inteiro, não haveria necessidade do acordo para que o Vasco jogue até 8 jogos no Maracanã em 2 anos. Coisa que antes, quando era temporário, não tinha um acordo, entendeu? Gente, olha só, o acordo é exatamente porque há de chegar num consenso com o Flamengo e o Fluminense dos compromissos desses 2 clubes, entendeu? Eu tô falando que eu li, eu não tô falando de orelhada aqui. Então, se você tem uma agenda de Flamengo e Fluminense, que são
os detentores lá do direito de usar o Maracanã, cara, prioridade total pros dois. Pros dois. Agora, o Vasco, Botafogo ou o América, eles não podem ser impedidos de usar o Maracanã. Eles não podem ser impedidos. Desde que sigam regras, que paguem. Entendeu? E você não pode, por exemplo, resolver que vai fazer do Maracanã um ambiente como é o Newton Santos pro Botafogo. Mas assim, não tem tanta diferença, né? Do Newton Santos, né? Só consórcio não tem, a concessão. É igual, qual a diferença legalmente falando? Não, você... Do Engenhão pro Maracanã? Não, são contratos diferentes. Então, mas é porque Mas a assim, concessão, Mas a concessão é igual, é porque um é municipal, o outro é estadual. O Estado.